Senhoras e senhores, está no ar mais um Tchau Hugo Podcast. Antes de mostrar a nossa convidada super especial de hoje, eu quero falar, sabe de quê? Da Esportes da Sorte. Esportes da Sorte, minha gente, é a única casa de apostas do Brasil que paga um pulo de até R$1 milhão. Você sabe o que é R$1 milhão na sua conta? Eu nunca peguei. Já pegou nessa grana, André? Nunca, André? 1 milhão? Já pegou 1 milhão na tua mão, assim? Só do São João, né? Só do São João. No São João tu pega 1 milhão. Mas... Bom, tem que te contar. Não peguei no... Não pegou no milhão? Não peguei no milhão. É. Peguei na milharina. Pegou na milha? Pronto, melhorou. Melhor. Melhor, né? Então é o seguinte, você vai lá, aposta, tem campeonato brasileiro da Série A, B, C, D, tem campeonato feminino também, tem games online, tem cassinos online, tudo isso no site do esportesdasorte.com. Lembrando que você não pode jogar, você não pode se cadastrar se for menor de 18 anos. Você pede para o papai, você pede para a mamãe, para a titia, para o titio, para fazer o cadastro, tá? E você pode dar o seu palpite, né? Ó, vovô, joga nesse jogo. Ó, vovô, quantos escanteios, tá certo? esportesdasorte.com. Quero falar também da Nogueira Emplacamentos. Se você tem algum problema de filas, né, para enfrentar filas no Detran, a Nogueira Emplacamentos resolve todo o seu problema relacionado ao Detran, como transferência de propriedade de veículo. Você também a placa Mercosul. Que mais, André? Como é o nome daquela sigla, André? D o quê? ATPVE. ATPVE. Eita, sigla retalha. ATPVE também. Você liga para a Nogueira Emplacamentos, está aí todo o telefone da Nogueira Emplacamentos, está aí o site deles também, tem o Instagram. Procure lá, procure o Wendel. Diga que você assistiu o nosso podcast, que você tem um desconto de 10% serviços relacionados ao Detran. E se você ainda não é inscrito no canal, você clica aqui, clica não, pega o seu celular e vai no QR Code aqui ao meu lado e se inscreve e dá um like no nosso podcast. E deixe os seus comentários também, que é super importante durante a entrevista. E também se você der dislike no nosso episódio de hoje, por exemplo, o seu dedo vai apodrecer, vai cair, você vai ter uma gangrena, nunca mais você vai fazer assim para ninguém. Não dá dislike, ok? Mais alguma coisa? Sim. O nosso episódio de hoje está sendo retransmitido também, além do nosso YouTube, no nosso canal. Você está vendo também pela TV Nova, canal 22.1 no Recife e para todo o interior do estado de Pernambuco, ok? TV Nova Nordeste. Um abraço ao Pedro Paulo, diretor, dono. É o diretor, né? Ele é o dono da TV Nova. Dono, não é o diretor, não. O diretor tem vários, mas ele é o dono, é o cara que banca esse negócio. Manda um abraço também para o Gabriel. Qual é o Gabriel qual? O nosso Gabriel, né? O tricolor Gabriel, um abraço para você também, que é diretor de programação da TV. O Ari, quem mais, André? Virou uma feira, né? Virou uma feira isso aqui agora, né? Um abraço para quem mais, vai. Tá bom. Senhoras e senhores, hoje o assunto é super sério. É um assunto que emociona. Mas antes disso, espera aí, calma, deixa eu mostrar a nossa convidada. Hoje também, de novo, a nossa convidada aqui, super especial também, jornalista, apresentadora, não sei o que, o currículo dela é vasto. Ela é a nossa partner, né? Que futuramente a Alessandra Saraiva vai ter um podcast somente dela, né? Não sei qual seria o estúdio, mas deve ser esse aqui, né? Uhum. A Alessandra também vai ter um canal, um podcast para falar sobre mulher, sobre tudo, tá? E a Alessandra vai participar comigo também, entrevistando essa belíssima jovem. Que hoje é novidade, hein? Né? Coisa boa chegando aí para quem gosta dos pequenininhos. É a belíssima jovem. Vou conversar com a Thalita Silveira. Você é parente de Mônica Silveira? Não, repórter da Globo? Não. Não sei se parente distante, não sei. Deve Silveira. Silveira não é um comum, né? E tu sabia que tu lembra Mônica Silveira? Você conhece a Mônica Silveira? Sim. Você lembra muito Mônica? Pode ser, né? Uma parente distante. Opa! Bom, é o seguinte. A Thalita é fundadora do Anjinhos Quatro Patas. O que vem ser Anjinhos Quatro Patas? Não é ainda uma ONG, ainda uma ONG. Ainda não. É um trabalho de voluntárias e voluntários que ajudam cães, gatos. Cães e gatos abandonados nas ruas e também recolhem animais para adoção. Isso. Falei certo? Falou correto.
Ô, Thalita, quantos anos você tem? Desculpa. 38, 39, fiz 39. Ô, Thalita, há quanto tempo você se dedica aos animaizinhos de 4 patas? Como é que deu na tua teia? Foi alguma experiência negativa que você teve, assim? Viu alguma coisa? Um cão atropelado, um cachorro, um gato, e você disse, meu Deus do céu, o que é que passou na tua cabeça para começar a lidar com os animais? Sim. É o seguinte, em relação a anjinhos, eu sempre fui apaixonada, né, por animais desde pequena e sempre me movi para ajudar de alguma forma. O Anjinhos 4 Patas, ele iniciou em 2019. Antes do Anjinhos, eu já era voluntária em outros projetos, ajudava, resgatava sozinha, como protetora individual, né? Em 2019, aconteceu um fato negativo. Ai, tá vendo? Né? Assim, na verdade, uma frustração no sentido da exploração animal. Né? Eu tenho um grande presente, que é o Olaf, que é um cachorro que eu tenho, que foi por causa dele, o Anjinhos 4 Patas. Que massa. Olaf a gente comprou, né, para a Esté, minha filha, como um Spitz, porque a gente não conhecia a raça. A pessoa que vendia foi até a minha casa por meio de um amigo, se apresentou como dona de canil, disse que era conhecedora da raça e que teria. Minha filha ficou encantada com o cão. E aí esse cachorro foi comprado por um valor alto, que o valor de um filhote de Spitz é um valor alto. E aí, quando a gente entrou no grupo de Spitz, né, eu fui convidada, as pessoas começaram a questionar qual era a raça de Olaf, porque o Olaf não era um Spitz. Então, tudo menos um Spitz. Ele não era um Spitz. Primeira fake news de cão. Definitivamente. A gente costuma dizer que o Olaf ele é bem pilantra, desde que ele chegou. Porque, assim, ele não é Spitz e quando questionaram, né, que canil a Olaf é? Eu falei o nome dela, né, que está até hoje aplicando golpes. A gente já tentou contê-la de algumas formas, enfim, comprando algumas matrizes, vem tentando descobrir onde funciona, mas a gente não conseguiu. Ela está até hoje anunciando e vendendo cães como Olaf, enfim. E aí, da marca Spitz. Spitz. E outras também. Não, e quando a gente chegou no grupo, né? O mais engraçado, o Spitz, tinha outro igual. Aí disseram, Spitz, veja só, ele não parece muito. Até eu encontrei 2 amigas semana passada, Midian e Polly, que elas são do Spitz Clube Recife, que é o clube de onde o Anjinhos 4 Patas se originou. E elas disseram que lembravam que no dia elas ficavam, como a gente vai falar que ele não é Spitz, que ele é um vira-lata. E aí alguém no grupo disse, que coincidência, que ele não parece, mas tem outro igual a ele. Então, foi assim que eu e Carline, que é a dona de Toby, a mãe de Toby, do irmão de Olaf, que a gente se conheceu e descobriu que eles não são Spitz, né? E daí a nossa revolta, porque a gente disse, poxa, a gente ama cachorro. Mas eles não são Spitz originais. Não, não são. Eles são mestiços, né? Que acaba sendo vira-lata, né? Thalita, tu comprou na época o preço de um Spitz, não foi? O preço de um Spitz. E aí, e o outro também. E o interessante, assim, é que... Fake news. Foi uma fake news. É interessante que quando a gente descobriu, né, que a Aline veio falar comigo, aí disse, poxa, a gente louca pro cachorro, porque a gente já ajudava outras instituições, como o seu Alberto, e ela disse, a gente louca pro cachorro, poderia ter adotado. Aí ela, não, a gente tem que se encontrar para eles se conhecerem. E daí a gente ficou bastante amiga, a gente é como minha irmã, e aí ela disse, um certo dia, ela disse, eu não paro de pensar nessa história, por que a gente não começa a se junta, por causa da nossa história, utiliza eles 2 como símbolo e começa a resgatar matrizes. Porque a gente descobriu que a mãe deles era um Yorkshire, que vivia tosada, né, bastante debilitada, e que o pai era um Spitz. O que é que acontece, né? Então, quando a gente fala... A gente estava conversando há pouco, né? Sobre a questão da compra, né? Das pessoas terem esse cuidado que a gente não teve. Por ignorância à época, né? Porque você não se informa, não vê matriz, e aí depois a gente descobriu que ela mantém os animais de qualquer forma. Vem cá, essa cidadã do mal, ela continua vendendo Continua, até hoje. Não tem uma delegacia especializada para isso? Vocês já foram à polícia para dizer? A gente tentou Tu lembra algumas o nome dela? formas. Ela diz vários nomes. Eu sei um dos nomes. Ela tem vários nomes. E tem vários cães. A gente, inclusive, vê, às vezes, anúncio dela. A gente já tentou formas de falar no Depoma, né? A gente já comprou matriz dela, tentou chegar no momento, né, para ver se fazem o flagrante. Ela não fica com os cães no local que ela vai.
É muito difícil, velho. é muito Envia difícil alguém, conter são esse terceiros, mercado. né? Envia Isso, terceiros. e em locais diferentes. Então, assim, quando a gente fala dessa questão da compra, a gente não é extremo, eu não sou extremo, Anjinhos, Kaline, no sentido de que não se compre. Todo mundo é livre, né? Mas você precisa ver essas questões, como analisar, né, a matriz, ir no local, saber se realmente é ali, se os animais estão ali, se tem pedigree, porque ela disse que ia levar o pedigree. Até hoje a gente espera. Então, assim, daí a gente, quando contou o caso no Spitz Club, que a gente pretendia iniciar uma ONG, o Anjinhos nasceu, né? A gente se juntou no Spitz Club. Então, hoje nós somos 28 pessoas, mais ou menos, que mantêm os cães. Tudo voluntários. Todos voluntários. Ninguém ganha dinheiro. Absolutamente nada. E esses cachorros ficam, qual é o bairro que ficam? Eles ficam em Tabajara. Cidade de Tabajara? Isso. Paulista, né? Bem Paulista. próximo aqui. Eles vivem lá. Na verdade, assim, a gente E não de quem tem... é o sítio? De quem é a granja? É de Seu Alba. Seu Alba, ele é um cuidador. A gente, uma época, ganhou um terreno e a gente tentou funcionar como abrigo, mas os custos são altos e tem as doenças, né? As viroses, o surto de carrapato, de verme. E Então, atacam assim, todos, né? é extremamente difícil você manter a higiene de um abrigo e o funcionamento com funcionários, custos. Então, a gente prefere utilizar desse lá temporário, que é uma pessoa de nossa confiança. Bom, mas aí quer dizer, aí quando são 28 voluntários, aí quando chega a conta no final do mês... Isso, a gente... Thalita, você tem 1.000 para você, tem 1.000 para você... dividido irmanamente. Não, é o seguinte, quem quer ser voluntário do Anjinhos, como funciona? O voluntariado prático de ir para o abrigo a gente não tem, porque lá tem as pessoas dele que cuidam. Como, por exemplo, alguns abrigos, como o seu Alberto, deve ter voluntário para ir lá dar um banho um dia. Ou para limpar o abrigo. A gente não tem, porque a gente paga. Mas e a ração? É só o Alberto que banca a ração? Tudo é doação, é como a gente, né? Então, como é que a gente funciona? A gente tem os voluntários, que eles são mensalistas livres. A gente tem um Instagram com muitos seguidores, em que a gente mostra o nosso trabalho. A gente tem um grupo de WhatsApp que as pessoas têm a prestação de contas e participam ativamente. De resgate, do que a gente precisa. É @Anjinhos 4 patas. Mas esse 4 é o número. É o número mesmo, né? Anjinhos 4 patas. A gente Anjinhos, precisa muito de seguidores. Anjinhos. 4 patas. Já tem mais de 20 mil seguidores. Tem mais de 20 mil. Caraca, Agora, quero fazer uma pergunta. Mas também é desde 2019, eu vou né? no meio, porque você vai ter uma surpresa. O seguinte... Por que surpresa? Você vai ver. Vai ter um bolo aqui? Vai ter alguma coisa aqui? Não, coisa né? melhor. Coisa melhor. Bolinho? Vai ter um bolinho? Olha, Vamos que lá. coisa linda. Alessandra já. Thalita, cara, é o seguinte. Em shopping hoje, você está vendo a entrada de cães, etc e tal. Mas eu tenho observado alguns donos de animais, de pets, mal educados. Sim. Que não limpam, não tem um saquinho para limpar o cocô. Aí eu já vi muitos donos de pets, eles fazem o cocôzinho, cara, eles vão embora, cara. Aí alguém tem que passar para ligar lá para o serviço de limpeza, cara, para recolher o cocôzinho do petzinho. Cara, não é nem pergunta, é um aviso para você que leva o pet. Lógico, eu acho legal, cara. Sabe por quê? Você pode observar, depois que liberaram o pet dentro do shopping, as crianças se aproximaram mais dos animais. Tu acredita nisso? É verdade. Eu vi até porque está te carregando aqui, eu ia te mostrar essa pesquisa, que hoje em dia as crianças adoram animais por causa da entrada dos pets nos shoppings. A interação mais próxima, né? Vê que coisa interessante. Vê? Sim. Posso dar o testemunho também? Pode. Testemunho. Vai. Border Collie, que é uma raça super inteligente. Sim. O Border Collie. Sabe qual é o Border Collie? Sei. Linda, raça linda. A minha ex-cunhada teve um trauma emocional muito forte, que ela viu o marido sendo assassinado dentro de casa, então teve um trauma, teve um AVC, etc e tal. E esse Border Collie, que ela tem hoje dentro de casa, só depois do acidente, da fatalidade, a fisioterapeuta disse que a melhora dela em 60% foi por causa
Border Collie, do cachorro. Por quê? Porque pelo trauma, ela ficava muito tempo deitada e ficava naquele andar-já. Aí a fisioterapeuta, vamos largar, levante da cama. E o cachorro hoje que estimula ela a sair da cama, latindo, vê como é, ele fica latindo no outro quarto e ela forçadamente tem que se levantar para dizer o que é que está acontecendo. Cara, vê que coisa doida isso. Mas existe realmente hoje em dia, até nas companhias aéreas, né, as pessoas que têm problemas psicológicos, que têm esse nível de acompanhamento, os cachorros hoje são permitidos ir na área de cima para acompanhar o seu tutor. Por conta dessa questão. Mas dentro do avião? Dentro da aeronave. Avião. Não vi ainda não. Saiu a lei agora. Tem um laudo, um laudo do psiquiatra ou psicólogo, salvo engano, e também de um adestrador. Inclusive, eu tenho uma cadela, Bela, que ela trabalha com crianças com espectro autista, né? Ela faz esse trabalho com o adestrador daqui, que é especializado em treinar cães para isso. Ela tem uma Golden de 3 anos e ela faz esse trabalho numa clínica. Não só para a parte de TDAH e autismo, mas para pessoas realmente que sofreram algum trauma. Isso pra mim é novidade. Eles são maravilhosos, né? A gente, todo o trabalho da gente... das pessoas enlutadas, né? Que tem aqueles lutos tem os lutos que são considerados normais e tem aqueles lutos patológicos que saem, né, do controle. Então, muitos desses animais, eles são adotados exatamente para acompanhar o seu tutor para sair desse processo. E em companhias aéreas agora é super liberado. E preparados para isso. Ocupam uma cadeira mesmo. Mas aí, essa ocupação da cadeira, eles pagam a cadeira pro cachorro? Não, pro pet, pro cachorro? Você paga uma taxa. Thalita, a gente chama cachorro, cão, pet, como é que chama? Tanto faz. Tanto faz, né? Porque hoje em dia tem que saber. Não, né, como quiser. Cão, cachorro, pode chamar tudo pet, pode chamar, etc. Pode chamar. Aí vai a Alessandra lá no seu Alberto, lá no canil. Eu quero adotar. Adorei, me simpatizo. Albert. Vai lá no seu Albert, etc e tal. Qual é a burocracia para a Alessandra, por exemplo, adotar um cachorro? Qual é a burocracia? Preenche uma ficha, um questionário, antecedentes criminais. Como é que funciona? Então, a gente sempre tenta levar os cães para eventos. Normalmente, esses eventos são em pet shops parceiros, né? E o que é que a gente verifica? Ou via Instagram. Então, a gente entrevista a família antes. Porque o nosso objetivo não é que você adote se você não tem certeza da adoção. Né? Porque muitas pessoas questionam. Poxa, para eu adotar um vira-lata, vocês exigem tanto. A gente exige. Por quê? Porque quando a gente tira um animal da rua, o propósito da gente é mudar a vida dele. Né? Então, a gente quer que ele viva melhor. A gente não quer que ele viva acorrentado, que ele passe o dia sozinho, né? Que ele seja adotado por capricho, por status. A gente quer, de fato, mudar a vida do animal. Então, a gente entrevista a pessoa, a gente pergunta se todos os membros da família querem. A gente tem um contrato de adoção, que tem algumas previsões, né? Em relação ao maltrato, né? Que hoje a gente tem uma lei, na verdade, houve uma alteração à lei, né? Em relação às penas. Então, a gente tem cláusulas que a gente prevê. Por exemplo, você adota um animal, não deu certo, não tem problema. Devolve. Você devolve. A gente quer o animal de volta. Ao canil do seu Albert. Ao Anjinhos Quatro Patas. A gente, Mas, no caso, o contrato, ele prevê alguma multa diante disso? O fato da pessoa devolver? A gente, no início, colocou uma multa, mas isso é muito difícil de se exigir, sabe? É muito difícil. A gente teria que ter um advogado, teria que ir atrás disso judicialmente. E talvez até prejudicasse, né? Porque por saber que tem uma multa, termina jogando pode na dificultar, rua. Exatamente, essa devolução. Então, a gente só quer que devolva. A gente não penaliza de nenhuma forma, nem tenta, né? A gente não ameaça, ou você tem que ficar, né? Não, você adotou, se arrependeu, houve algum problema. Mas, assim, ao mesmo tempo em que a gente recebe o animal de volta, é até bem importante eu falar isso aqui, para que as pessoas tenham essa conscientização. Por exemplo, né, já que você perguntou da adoção. Na pandemia, a gente teve inúmeras adoções. Inúmeras. As pessoas em casa se sentindo sozinhas, sem poder sair. As crianças, né, todo mundo. Então, quando a gente entrevistava, não, a gente quer, a gente precisa, é o melhor amigo do homem, é a melhor companhia, vai ser maravilhoso. A ação social, né, do não compre, adote. Enfim, e quando passou a pandemia, a gente teve inúmeras devoluções. Sem razão nenhuma aparente. Inúmeras, a gente ficou com um problema sério, porque a gente perdeu muitas pessoas que eram mensalistas por conta da crise financeira, né?
decorrente da pandemia, e a gente recebeu de volta um monte de cão. Que a gente teve que pegar aqueles animais, a maioria que era filhote, bonitinho, pequenininho, que todo mundo quer, e voltou adulto. Então, a gente está com alguns cães ainda assim, traumatizados, porque tinham uma casa estranha, um abrigo. O nosso abrigo, ele é muito limpo, ele é muito organizado, né? Mas, por melhor que se seja, não é uma família. E não é o Então, o ambiente que animal, ele estava sente acostumado, bastante. né? O André quer fazer uma pergunta? Eu queria ser... Ele tem um Golden Retriever. Ah, eu tenho 2. Tu tem Golden também? Tenho. Solta muito pelo o teu Eu tenho Golden? 6 cães. Solta. Solta. O teu aspirador de pó deve ser uma maravilha, É por né? tempo, né? Solta pelo por tempo. Eu queria assim, que você deixasse enfatizado a questão aí de adoção do cão, como ela falou aí. Vocês falaram, De adoção do de cão. adoção, e depois, se a pessoa não tiver mais assim, não tá afim do cão e Devolver o cão. também A gente falou agora. Também vale que ela falou que não dá multa, tudo isso aqui. Agora, o que dá pena é você pegar um cão, Adotar um cão. E você vê de maltrato. Se maltratar o cão, você sim. O tutor do cachorro pode responder o processo. Mas é um processo Sim, criminal. No caso de maltrato. É de tá? maus tratos, etc. Então. Deixa eu só ver a pena aqui. O que ele está falando. Veja a falar pena. besteira. Pode ver a Pelo que eu pena. entendi que o André falou é o seguinte, às vezes as pessoas adotam, diz que vai cuidar, mas aí, na verdade, eles começam a bater nos animais já dentro de casa. E aí, o fato de vir a uma denúncia, né? E essa denúncia é você pagar pelo processo de lei, né? Cara, teve agora... E pode procurar aí, Thalita. Fica tranquilo que eu estou lembrando das coisas, das situações aqui. Não sei se foi na Caxangá, prédio da Caxangá, não sei. Posso estar falando besteira, mas que um cachorro, a dona deixou a porta aberta num edifício, ele saiu pelas escadas, derrubou o lixo de um apartamento, de um corredor. Sim, foi um caso bem recente. Esse animal, foi um dash, um salsichinha, né? Salsichinha popularmente. Sabia como era? Sabe por que era salsichinha? Tu lembra de COFAP? Amortecedores COFAP, não era? Pra mim aquilo era bacé, não? Bacê, né? Não, acho que é um dash hound, aquele cachorrinho. Então, qual a diferença do bacé pro dash hound? Acho que são 2 raças diferentes. Um é Deixa eu ver se esticadinho, o outro é menos esticadinho. O que Eu acho chama que o de que salsichinha, que era o aconteceu é antigo dash. do COFAP, é o quê? É o bacé? Esse é o bacê. Dash É o bacê. Aí, cara, encontraram um cachorro É o dash. esfaqueado. Isso. Sim, foi terrível Que isso. jogaram, não sei qual foi o andar. Como é que tá esse caso? Eu tô a par desse caso, porque como eu sou bem ativa assim, na questão da proteção, né? E sou amiga de Douglas, que é um ativista que está acompanhando. Inclusive, ele me chamou no dia que ele foi na delegacia, mas eu não pude ir. Esse caso está sendo investigado, né, pela delegacia específica. É bem importante a gente enfatizar aqui, porque as pessoas elas têm uma ideia de que maltratar um animal é apenas chegar a esse extremo de matar, mas não é. Exemplos de maus tratos que não são muito divulgados, mas que a gente consegue retirar os animais. Você manter um animal acorrentado no quintal o tempo todo, na chuva, no sol, no vento. Outro exemplo que já aconteceu com a gente, você viaja e deixa seu cão no quintal com água e comida vários dias, né? Um vizinho pode sim denunciar você. Então, esse caso do cachorrinho lá da Caxangá... foi na Caxangá mesmo, né? Foi na Caxangá. Então, Douglas está acompanhando, né? Está sendo investigado. Não sei em que pé está agora, mas assim, a família ele foi, enfim, estão fazendo a investigação. E é importante, André, né? Que André pediu para que eu enfatizasse em relação à questão de maus tratos. A gente teve uma alteração da lei, né, de maus tratos, e a pena por maus tratos ela foi aumentada de 2 a 5 anos. Então, é bom que as pessoas fiquem bem atentas, porque... 2 a 5 anos. 2 a 5 anos. E outro detalhe é que essa pena ela é de reclusão. Não é afiançável, né? Isso significa, reclusão, é que a pessoa pode iniciar o cumprimento da pena em regime fechado,
Ou seja, não é uma besteirinha. Não é uma besteirinha. Porque muita gente acha que animal, né, por não ser igual a gente, inclusive o STJ hoje ele tem se posicionado no sentido de um meio termo assim para os animais, né? Eles não são vistos mais como coisas, mas como seres que sentem. Então, assim, para quem maltrata, né, é bom ficar bem atento a essa questão, porque tem muita gente em cima, muito vizinho atento. A gente que é da proteção animal, a gente sempre está atento, recebe denúncia. E assim, e mudou. A lei ela se tornou muito mais severa. Tem multa e tem a reclusão de 2 a 5 anos. Ou seja, você já pode começar preso no regime fechado. Toma, tia. Né? Então, isso é importante enfatizar vai passar o regime fechado no Aníbal Bruno para tu ver como é bom. Outra coisa que também é maus trato, Eu tenho que... Às vezes você ir passear com o seu cachorro no Passear com o cachorro no carro. Deixa o cachorro lá enquanto vai fazer umas compras. Sim, tem que ter muito cuidado. Tem animais que morrem assim, né? Asfixiado, porque as Exato. pessoas vão pro supermercado. O que o André falou é o seguinte: não, né? Rapidinho. Aí fecha o carro e deixa o cão lá dentro. E esquecem que o pulmão dele é bem pequeno, né? Isso, e que, assim, é muito quente aqui também, né? E tem, além disso, tem o DEPOMA, né? O DEPOMA você pode ir lá, que é a Delegacia de Proteção Animal, e fazer o BO, né? A denúncia. E essa, é importante a gente enfatizar bastante isso, que a gente quer muito adotar os nossos cães, mas a gente está atento a tudo isso. A gente não quer entregar, a gente é bem questionado o protetor animal, né? Às vezes considerado extremo, existe extremismo como em tudo, mas a gente não quer se livrar dos animais. Tanto que a gente tem 18 animais lá, que assim, uns estão idosos, cegos, sem conseguir andar, e a gente não se livra, a gente vai cuidar daqueles animais até o fim. Outra coisa importante de eu falar aqui é a questão do custo. A gente tem um custo altíssimo com cada animal. A gente paga por mês em torno de, com ração, 300 a 350 reais por cão. Caraca. Fora remédio de verme, carrapato, tudo isso, sabe? A doença é tudo por fora. Então, assim, a gente cuida As por consultas amor. clínicas, né? Tudo por fora. A gente cuida por amor, a gente se sacrifica e a gente realmente deseja famílias, né, que façam isso. Né? Então, aí vem todo um processo. Ele comprou agora um saco de ração por roupa. Quanto foi o saco? Quantos quilos? 15... Só dá para um mês, né? Para uma cachorra grande. 15 quilos um saco de ração por R$280. A gente gasta mais de 200 quilos de ração por mês. E a gente vive só de doação. Somos só 20 e poucas pessoas. E assim, quando você quer ser um doador do Anjinhos, a gente não estabelece um valor. Então, você pode ser doador com R$5, com R$10, com R$20, com 50, com 200, com 500, como tem pessoas lá. Então, assim, só que hoje a gente sofre muito, sempre sofreu dificuldades. Só que hoje a gente tem muitas em decorrência da pandemia. Porque a gente perdeu muitos mensalistas e recebeu de volta muito cachorro. E muitos já foram adotados, dos que já foram devolvidos? Alguns. A gente ainda tem cães, assim, a maior parte sim. Mas a gente ainda tem cães que estão castrados, saudáveis e estão no abrigo. Estão lá, no abrigo. Sim. Gordinho, tudo gordinho. Tudo gordinho, mas sem família, né? Sem família, tudo gordinho. Aí onde bem está a surpresa que a gente ia te contar? Conta pra ele a situação da Elsa. Qual é a Elsa? Conte. A Elsa é o seguinte. Elsa. Na verdade é Elsa. Elsa. Né? Na verdade, é mais de uma, né? O que você contasse é a história de cada uma. Né? Então, o que acontece? Eu sempre acompanhei a Anjinhos Quatro Patas, né? Pelo Instagram. E eu vi esse processo de devolução de vários cães. E um deles foi essa Elsa, que ela foi adotada, né? Bem bebê. Mas com 8 meses ela foi devolvida pela família. Eu não sei qual foi o motivo, né? Eu acompanhava e aí eles me pediram até para ajudar no processo de divulgação para adoção. E ela começou a entrar no processo de depressão. Então ela não mais comia, ela não mais tomava água, começou definhando. E ia várias vezes para as exposições, né? Os eventos. E voltava, né? E voltava porque ela já é uma cachorra grande. Né? Adulta, ela tem, né? Tava jovem para adulta, então as pessoas já não procuram, nem olham. Só que aí ela por ser... na época ela estava com 8 meses, quase 10 meses, mas ela já era uma cachorra grande. Então se torna até mais difícil, porque o que acontece? As pessoas adotam pequenininho e não imaginam um vira-lata, que tamanho ele vai ficar. Isso. Porque você não tem ideia da raça. A gente não tem como prever o tamanho. Mas também o vira-lata não cresce tanto também assim, não. Depende. Alguns crescem. A não ser que seja uma mistura com um fila brasileiro. Essa Elsa, ela cresceu. Então, resultado, comecei divulgando, ninguém queria. E um belo dia, quem adota? Eu. Foi? Fui lá buscar. E é a paixão da minha vida, né? A Elsa.
Ela é a paixão Quantos da minha anos ela tem vida. já, Elsa? Ela tá com 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. E, na verdade, ela fez um teste, né, na clínica que eu levei. E ela é uma mistura de labrador. Então é por isso que cresceu, cara. Uma mistura. É uma mistura Pelo de menos, labrador. pelo menos tem uma raça definida agora, né? Só que aí eu já tinha 2 pets. Pior é ela que já comprou um cachorro. Um enganador lá, filho. Essa história. Isso dá um livro. Não, dá um livro. Rapaz, você imaginou a Thalita? Olha os tiques que eu comprei. Gente, aí o cara... Rapaz, não é não. Mas sabe que eu fico pensando que tudo na vida da gente tem um propósito, né? Só que aí virou um vício. Porque Virou Não, é um propósito porque, assim, Olaf, né? Olaf, ele veio e Toby, é interessante, né? Ele veio sem a gente, assim, se preparar para isso, não foi... algo pensado antes, enfim, foi no impulso, mas ele e Toby, né, por causa deles, mais de 300 cães já foram libertos de situação de rua e de ser escravizado, né, como reprodutor. Eu digo escravizado porque eu respeito os canis, né, mas eu vejo na prática, né, que infelizmente existem, a gente chama os cachorreiros, né, que são os clandestinos. Então, assim, Olaf, ele tinha esse propósito, né? Graças a ele. A Elsa, ela é Elsa porque, assim, eram duas cadelinhas daquele filme da Frozen, então era Elsa e Anna. Isso. Ah, cara, Aí a Anna foi adotada e não voltou, mas a Elsa voltou. Só que eu já tinha 2 pets, tá? Eu tinha 2 pincher, e aí adotei ela. E nessa brincadeira adotei mais 2, que também com ela, e tenho 5. Agora... Ela já adotou mais 2 anjinhos. Foi, né? mesmo foi. São 3 adoções. Olha, bora falar do serviço público. Sim. Vamos lá. Serviço público. Muita gente... Quando eu vejo em época de eleição, vamos cuidar dos cachorros, não sei o quê, temos projetos, castramóvel, vamos ter construir um abrigo, construir abrigos, vamos... Vai ter mais nenhum cachorro na hospital rua. veterinário. Esse castramóvel existe ainda? Vejam só, o que existe, vamos deixar, isso é até bem importante, talvez seja o assunto mais importante aqui, porque eles sofrem por isso, né? Se não fossem os protetores dando a cara, a tapa, né? E lutando pelos animais, a gente não teria suporte. A gente não tem suporte, certo? Nenhuma dessas campanhas, eu posso dizer aqui com autoridade, que nenhuma dessas campanhas, nada chegou na gente. Não saiu do papel. Absolutamente nada chegou nos Anjinhos 4 Patas e em tantos outros protetores, né? Porque a gente que é protetor, a gente sabe as necessidades daqui do Estado. Isso desculpa me prometer. Isso você fala de que no Recife... No Recife, né? Que prefeitura você fala aí? Veja, a prefeitura... Aqui todo. Veja, eu não sei a questão de Olinda, certo? Embora a gente também receba pedidos de lá, embora os cães estejam lá. Mas o que eu posso dizer em relação a Recife, né? Que é onde eu moro e onde é a maior parte de pedidos da gente, a gente não tem nenhum suporte de nenhuma dessas campanhas, né? Tudo que a gente consegue com muito esforço é pago, né? A gente ainda faz tratamentos, né, para os nossos cães. A gente tem cães com leishmaniose, né, que é uma doença extremamente... A gente tem cães com leishmaniose, 2 cães. É uma doença extremamente severa, né, que se ela não for tratada, o animal vai definhando, enfim, apodrece. E o nosso tratamento é feito na rural. É extremamente efetivo, né, na Universidade Rural. Nos ajuda bastante. Agora, aqui, Hospital Veterinário, nós nunca conseguimos nada, né? É difícil ligar, é difícil conseguir. Tudo que a gente consegue é porque a gente se junta e pede, né? De campanha, de candidato, de política. Realmente, a gente nunca recebeu absolutamente nada. Eu posso falar isso com toda a autoridade. Nada. Eu pensei que ainda existia o castramóvel. Bem, existem projetos, né? São muito falados, enfim... mas na gente nunca chegou nada, nem abrigos novos, nem efetividade de hospitais, nem ajudas, né? Nunca ninguém chegou para a gente para dizer qual a necessidade de vocês. Estamos aqui para oferecer castração, ração, vacina,
Nunca, absolutamente nada. Tudo que a gente faz sozinho. Ô, Thalita, veja só, diante dessa situação, aí um tutor resolveu adotar um animal e descobre, através de vocês, que vocês informam que o cachorro ele tem leishmaniose, sinomose, Certo. que tem pessoas que querem adotar mesmo com a doença. Sim. Mas aí, nesse processo, vocês se responsabilizam pelo tratamento do animal ou a pessoa, a partir dali, quando saem de vocês, eles têm que assumir por conta própria? Tem que assumir. Os animais que eles têm alguma doença, enfim, ou alguma limitação, né, física, enfim, a gente enfatiza bastante isso na adoção, né? Porque são animais especiais. Eu tenho uma cadela que ela é amputada. Né, eu adotei ela e, assim, ela tem várias limitações e vários custos que eu sabia. Eu me dispus a cuidar dela. É bem difícil. Eu digo né? isso porque, assim... Então, nesse caso, a gente adota, né? Mas a gente deixa a pessoa consciente de todas as limitações. E ela, a partir dali, no contrato, arcará. Mas a gente acompanha. Eu digo isso porque, assim, existem pessoas que têm uma situação financeira que tem condições. Mas tem pessoas que querem adotar porque tem amor mesmo, mas a condição ela é mais diminuída. Então, vocês entram numa parceria com a família ou a família realmente tem que assumir sozinha? Não, porque assim, é muito difícil essa questão de parceria, porque a gente já não tem dinheiro. Né? A gente já vive procurando, pelo amor de Deus, parceiro, mensalista. É um Liseu da gota. É triste. Não, mas eu digo assim, porque a veja, gente não tem como, já entendeu? é difícil a adoção. Aí, de repente, a família tem muito amor pelo cão e quer adotar, mas assim, a situação financeira em si não vai favorecer Veja, tanto um em animal desse regra, tipo. já aconteceu. Tem situações que a família quer tanto, né? E conversa com a gente. E a gente percebe que a família realmente quer, tem amor. Já aconteceu. Mas eu confesso que a gente prefere não fazer esse tipo de adoção. Por quê? Porque é mais um problema pra gente. Além da gente ter que manter, a gente tem que acompanhar. E a gente já tem muito custo, né? Inclusive, a gente precisa muito de ajuda. Com ração, então, falando em ajuda, Thalita, a gente está quase no final. Vamos fazer o seguinte. Não compre, adote. Sim, pode ser um lema, né? Eu acho. Não é que você seja obrigado... Eu acho, não sou extrema, ninguém é obrigado a adotar, mas pensem antes de comprar, que vocês podem mudar uma vida. Eu tenho cães comprados e cães adotados, né? Não compro mais cachorro, né? E assim, eu entendo, como uma pessoa que sempre comprou cachorro, que o quão é especial você pegar um animal, né, que não tem esperança nenhuma de vida, que ninguém olha para ele, na maioria dos casos, e você recebê-lo com o amor que ele tem, e é um amor incrível, como qualquer cachorro, ele ama intensamente. E tem a facilidade de, se você não se adaptar... Isso, se não se adapta, você devolve, sabe? A gente faz entrevista, a gente conscientiza, mas se não deu certo, devolve. Eu acho que a adoção, ela é sim libertadora. Então pronto, você lá segue no Instagram. Isso. Anjinhos 4. É o numeral, tá? Isso, 4 patas. Se você quer ser voluntário dessa... vou chamar associação, né? Uma associação de voluntários. Pronto, vamos dizer assim, né? Uma associação de voluntários, você lá segue os Anjinhos 4 patas, faça sua doação de ração. Pode doar ração, pode doar vermífugo. Pode ir lá conhecer, só é agendar com a gente. Pode ser padrinho de um animal. Né? Pode ajudar numa consulta. Existem várias formas. Vocês podem ter controle, porque isso é uma preocupação, né? Eu vou dar meu dinheiro. Você pode transferir direto para uma consulta, você pode transferir direto para uma casa de ração. O que a gente precisa é de ajuda. Então, pronto. Anjinhos 4 patas no Instagram. A gente recebeu aqui, não foi não, Alessandra? A nossa Thalita Silveira. Isso. Nossa voluntária do Anjinhos 4 patas. Como é Thalita e a... Kaline, que é a irmã. Isso. Alma gêmea. Exatamente. Depois de um lance... Depois de um trauma grande. Depois de um trauma que ela comprou um cachorro pensando que era uma raça das galáxias. Isso. Mas quando foi ver, meu Deus... Foi o primeiro registro de fake news canino. Isso, foi o A Thalita Silveira. Isso. Obrigado, querida. Boa sorte. Anjinhos 4 Muito obrigada. patas. Sigam lá. Segue lá, galera. Vamos lá!